as origens do seu culto e quais são os pilares fundamentais. Bom dia a todas as pessoas presentes. Bom dia. Com muita felicidade que eu estou aqui. Gosto muito quando vocês me chamam. A gente gosta, né, mãe? Porque imagine vocês vivermos em um sagrado que é o tempo todo vilipendiado, maltratado, espezinhado. Aí quando somos recebidas de forma carinhosa e respeitosa, é uma felicidade. Eu me chamo Vanusa Cavalcante, sou uma Lécia Orixá, ou seja, uma iniciada para o culto aos orixás do candomblé. Meu candomblé de origem queto. Existem diversos candomblés, porque não há no candomblé um poder central, são famílias. E essa coisa de famílias que leva a gente a ter pai, mãe, santo, irmão, irmã, tio, sobrinho, é porque quando as pessoas vieram da África, o candomblé é uma das religiões que integram os cultos de religiões de matrizes africanas no Brasil. O candomblé em si, aquele mais tradicional, ele tem sua base, tem sua formação e inspiração a partir do culto aos orixás, aos inquices e aos voduns, que são formas de chamar orixás em outras áreas da África, que existiam nas aldeias, reinos e cidades africanas quando os brancos chegaram e sequestraram e fizeram a diáspora, realizaram a diáspora com diversos africanos e africanas escravizados. E eles não puderam trazer livros ou qualquer outra coisa, indumentários, etc., até porque as religiões dos que vieram do Brasil eram religiões de tradição oral, passadas de pai para filho, sucessivamente. Mas eles trouxeram tudo aqui, ó. Então, cabeça é Ori. O primeiro orixá que todos nós temos é nossa massa cefálica, é nosso cérebro. É a nossa capacidade de raciocínio e pensamento. Então, nos cultos de matriz africana, a cabeça é essencial. Um Ori favorável, um Ori equilibrado, faz você viver qualquer coisa e enfrentar qualquer desafio. Aí você segue em frente. Então há todo um cuidado com o Ori. E aí eles vieram para cá e aqui desenvolveram diversas formas de manifestação religiosa que juntaram-se com o que já existia de manifestação sagrada dos indígenas, os brancos que vieram para cá, a magia popular, aquela magia vulgar das ruas das cidades europeias, a magia branca. Quando a gente diz branca, não quer dizer que branca seja boa e preta seja ruim, mas branca no sentido que eram os brancos portugueses que já cultuavam certas formas de magia, de feitiçaria, de alguns cultos, e que aqui houve uma intersecção, houve um interrelacionamento para formar diversas formas de manifestação religiosa. O candomblé tem base no culto aos orixás, inquices ou voduns, no caso da minha família, aos orixás, porque o candomblé da minha família é o candomblé de origem queto. Queto é uma região cultural na África, e as pessoas dessa região falam o Iorubá, falavam no passado, que hoje, depois da colonização, o Iorubá foi se perdendo, e por isso que existe no Brasil uma lei que é a 10.639/03, que está completando 21 anos e que pede que dentro das escolas se estude essa herança, porque nós somos um povo de
mistura étnica. Nós temos brancos, indígenas e africanos na formação do povo brasileiro. Mas se vocês observarem os livros que vocês estudaram, não falavam muito sobre indígenas nem sobre africanos. A lei pede que estas escolas de hoje passem para os estudantes uma história mais real. E aí vem essa questão de entender que vocês não tiveram oportunidade, mas hoje, quando se tem um professor que cumpre a lei, as pessoas não são tão preconceituosas, os mais jovens, porque elas passam a conhecer, e o conhecimento liberta. Se na África o culto era familiar, quando se chegou aqui, pessoas de diversos lugares, porque era do colonizador, uma tática de colocar pessoas de diversos lugares diferentes juntas para não haver uma organização para se libertarem. Então era uma tática. E aí, uma pessoa de uma área, outra área, tinha em comum o quê? O fato de estarem escravizadas e virem do mesmo continente. Então vamos recriar nossa herança espiritual aqui no Brasil. E aí surgiram as famílias que fundaram os candomblés. E esses candomblés têm essa premissa de pai, mãe, aí tios, tias, avós. Porque antes, por exemplo, numa área se cultuava apenas algum, na outra se cultuava Xangô, na outra Oxum. Aqui se inaugurou um culto de todos ao mesmo tempo, porque tinha pessoas de vários lugares diferentes. Entenderam? E aí começou a se cultuar. Orixá é o quê? Energia divina. Nem é Deus e nem é Espírito. Para os médios de incorporação, eu digo o seguinte: receber um Espírito, incorporar uma coisa. Receber a energia divina do Orixá é outra, completamente diferente. A ponto de quando nós nos iniciamos, né, mãe? Nós sabemos que a partir daquele momento muitas coisas não vamos mais fazer na vida, porque este corpo é a igreja do meu Orixá. Esse corpo é o templo onde o meu Orixá vem para dizer para os humanos: calma, Deus é bom o tempo todo. E aí, o que é que acontece? A gente procura o iniciado que cumpre, porque na vida as pessoas são livres para fazerem o que quiserem, e do jeito que existem bons espíritas, também existem espíritas equivocados e rebeldes no que deveriam fazer. Também existem iniciados que cumprem aquele processo que é uma honra, e os que não cumprem, porque os apelos da vida terrena são mais fortes. Porque estar aqui, imersa a matéria, é muito mais prazeroso, né? Não ter o alcance de entender a importância de que uma energia divina, uma energia que sai diretamente de Deus para vir para um corpo, é tanto que há um certo processo que dura no mínimo 7 anos para que a gente consiga estar apto para que essa energia divina se encoste em nós, se aproxime. Orixá. Quando a minha irmã diz assim, Egum, realmente, nós chamamos os obsessores de Eguns ou Quiumba, depende da família de Axé, mas existe Egungun, que são nossos antepassados. Que são pequenas corruptelas da língua, e o culto a Egungun não é todo candomblé que faz. Por exemplo, a minha família, eu pertenço a uma família que é o Ilhaxel Coafonjá, eu sou neta do Ilhaxel Coafonjá, que é um quilombo de mais de 200 famílias, se localiza em Salvador, é tombado pela Unesco, e era uma fazenda gigantesca que as primeiras mães de santo da nossa família permitiram que evangélicos, católicos e pessoas de todo tipo pudessem fundar suas casas religiosas e residenciais ao redor, e hoje é um bairro. É um
São Gonçalo, em Salvador. E aí, há este culto aos antepassados na nossa família, mas existe, é um local físico separado. A família Achipá, que é a família, uma das famílias principais do nosso terreiro, faz o culto ao Egungun. Então, existem dois tipos de espíritos. Tem os Egunguns, os que são os antepassados dessas pessoas que a maior parte da nossa família tem tataravós e tal, que foram escravos, que vieram e tal, e tem escravizados, né? E tem os aparacás, que são os espíritos vagantes, e eles ficam dentro de uns tecidos quadrados para que a gente possa ver e não permitir a aproximação. E tem os sacerdotes que vão afastando eles dos convidados, porque eles querem se agarrar para pegar uma energia, né? E os Egunguns, eles são vestidos de forma diferentes. As pessoas dizem: o que é que tem embaixo daqueles panos? Nada. Eu não acreditava, mas não existe nada. E eu não sou do culto Egungun, eu sou do Candomblé, mas a minha família tem. Aí fui visitar uma das igrejas de Salvador e entramos no Achipá e fomos saudar Exu, que é o mensageiro, fazendo uma comparação rasteira, é o nosso Hermes. E aí, quando estávamos saudando Exu, tinha um pano assim no chão, um tecido. E eu vinha com minha mãe pequena e conversando sobre esse medo que a gente tinha. Que mistério era esse? Porque são muitos mistérios, né, mãe? Que mistério é esse? Aí a minha mãe disse: eu não acredito. E é da família dela. Eu só vendo para crer se não tem nada embaixo desses panos. Aí eu estava com meu filho, carnal, meu irmão de santo e minha mãe pequena. Aí o pano fez, o pano levantou. E o pano levantou e ficou balançando. Eu já acreditei, pode se afastar. Acabei de crer. Então, a vida na Terra e essa interseção entre céu e terra possui inúmeros mistérios. Mas nem todos os mistérios são revelados, porque nós não temos capacidade nem intelectual, nem muito menos espiritual, de evolução espiritual para compreender. E ainda, nem todos os segredos são expostos. E porque são segredos não quer dizer que sejam maléficos. Porque lá atrás, na colonização, era muito difícil para os portugueses, principalmente, e espanhóis, aceitar aquilo que eles não conseguiam explicar. Então a coisa mais fácil era demonizar, era satanizar. Mas a gente nem conhece essa figura no nosso culto. Nós cultuamos as forças da natureza, porque Deus, que é a inteligência suprema do universo, Ele possui absolutamente tudo que existe, tudo emana dele. Inclusive aquilo que a gente chama de mal e não sabe nem o que é que está chamando, porque eu não posso ser boa, eu não posso ser gentil e amorosa se eu não conhecer o outro lado. Eu no meu livre-arbítrio, preciso ter escolha. Eu seria uma marionete nas mãos de Deus se Ele só me apresentasse o bem. Ele precisava me apresentar o outro lado, para que eu soubesse qual era o melhor caminho. E se alguém por acaso escolhe o lado maléfico, negativo, a paciência de Deus é infinita igual a Ele, que é uma energia infinita, para esperar que aquela pessoa que escolheu o mal um dia compreenda que o bom está desse lado que está. Então a gente vai encontrar pessoas boas e ruins em qualquer lugar, em qualquer culto, em qualquer repartição pública, na nossa família, entre os amigos que a gente ama, mas às vezes diz: por que está fazendo isso comigo? Não é assim a vida? Só fechando, nós também, na nossa família, não em Salvador, mas na Paraíba, porque nós somos uma família paraíba,
que temos ligação com esta família em Salvador. Na nossa paraibana, porque todo bom nordestino que é de axé não é só uma coisa, né, mãe? Também temos a Jurema. E na nossa família, mãe, também são 7 cidades sagradas. E tudo que a senhora descreveu me poupou, porque a senhora já descreveu o que acontece na minha família dentro da Jurema Sagrada. É a mesma coisa. Obrigada.